foi o intermediário dessa minha presença aqui, também o presidente do Podemos, o Júnior, o doutor Roberto, todo mundo. É um grande prazer estar aqui, poder falar com o povo da Paraíba, com a população aqui de João Pessoa. Eu estou iniciando, na verdade, as minhas viagens e acabei aqui escolhendo para começar na Paraíba, João Pessoa, e hoje depois também vou para Campina Grande. Eu vou começar fazendo uma pergunta básica, sobretudo porque aqui no Nordeste, os nossos irmãos paraibanos lhe ouvindo, deixar o senhor se apresentar. Quem é Sérgio Moro? É casado, tem filho, reside onde? E por que esse desejo, essa motivação? Após ser juiz famoso, caso da Lava Jato, repercussão internacional, ministro do presidente Bolsonaro, quem é Sérgio Moro? Olha, eu sempre fui muito reservado em relação à minha vida privada, isso era natural como juiz e depois também como ministro, isso não tinha, a meu ver, lá muita relevância. Agora eu sei que é diferente, como pré-candidato à presidência, então as pessoas querem saber, e é natural, elas querem saber tudo sobre quem se apresenta como candidato. Então, para ser bastante sintético, senão a gente passa o dia inteiro falando sobre isso. Eu tava lendo seu currículo. Mas eu nasci em Maringá. Maringá é uma cidade do interior, do norte do Paraná. É uma cidade com uma economia predominantemente agrícola, a agricultura ali é muito forte. Sou filho de professores, né? Meu pai era professor de geografia, minha mãe era professora de literatura. E cresci, na verdade, cercado de livros, mas com uma vida normal, como qualquer criança ou adolescente no interior. Acabei optando por fazer o curso de Direito, me formei, ingressei na magistratura federal, fiquei ali 22 anos, sou casado, né? Há 22 anos, coincidentemente também, o mesmo tempo da magistratura, mas permaneço casado há 22 anos com a Rosângela e sou pai de 2 filhos, um menino de 16 anos e uma menina de 21 anos. E, enfim, esse é São sempre meninos, né? A parte mais importante. São sempre meninos, né? 16 e 22. Mas é bacana ter um casal, né? Muita gente tem essa experiência, outros acabam não tendo, mas a gente consegue ter 2 experiências diferentes, ter um filho homem, uma filha mulher. É diferente, a gente trata evidentemente os 2 iguais, ama os 2 igualmente. São experiências. E para sempre são crianças, o senhor trata como meninos, né? É verdade. Exatamente. Lázaro Farias, a primeira sua, Farias. Boa tarde, pré-candidato Sérgio Moro, bem-vindo à Paraíba. Veja, muitas pessoas que estão escutando esse programa agora aguardam Sérgio Moro pela sua estratégia, pela sua comunicação, para furar essa bolha do bolso-lulismo e o senhor de fato se viabilizar como terceira via. Eu queria abrir um espaço para o senhor já começar dizendo como é que o senhor pretende fazer isso diante de um país e de um cenário tão polarizado como esse que a gente vive, entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e o PT. Isso é muito fácil, Lázaro. Nós não temos aqui bolsonaristas ou petistas, somos todos brasileiros e brasileiras. As pessoas, o que elas querem? Elas querem ver o país progredir e ter uma vida melhor para elas, para os seus filhos, pensar também no futuro, para os filhos dos seus filhos. Então, o que as pessoas querem, na verdade, discutir hoje o país? Como é que você vai retomar o crescimento econômico? Como é que você vai ter mais emprego? Como é que você vai ter melhoria na tua renda, no seu salário, ou se você for empresário, dos seus ganhos? Como que você consegue hoje? A gente tem muita crítica em relação a qualidade da nossa educação, não só a pública, mas também a privada, mas principalmente a pública. As pessoas querem ter uma escola de qualidade. Para elas não interessa ficar discutindo direita ou esquerda em termos de serviço público, que é um serviço público de educação que funcione, que é uma saúde também que atenda às suas necessidades. Então essas são as questões fundamentais, e um dos propósitos da minha pré-candidatura, até aproveitando para um gancho aqui que eu acabei não respondendo ali, me estendi um pouco na parte privada, a ideia é romper essa polarização, que essa polarização ela acaba deixando o debate pobre. Ao invés da gente discutir o que importa para a vida das pessoas, como é que a gente melhora a vida das pessoas, como é que a gente faz esse país retomar o papel que lhe cabe, de ser um grande país, uma das maiores economias do mundo, e olhar para frente, nós estamos nos perdendo nessas brigas, muitas delas infantis, né? Em cima das pessoas, em cima de ofensa,
em cima do que não interessa para a grande maioria dos brasileiros e brasileiras. Então é fácil romper essa polarização. A gente tem que ser firme, a gente tem que falar com base em princípios e valores e ter os nossos projetos. O país não pode se resumir essa briga entre bolsonarista e petista. O senhor fala de uma agenda mais propositiva, mas o Correio Brasiliense traz hoje uma matéria que fala: Moro alfineta adversários, pelegos e milicianos. Nesse campo do extremismo à esquerda e à direita, é por aí? Não, eu tenho colocado um propósito muito claro, que o meu projeto ele não vai ser agressivo, ele vai ser um projeto fundado, primeiro nós estamos construindo com especialistas, vamos conversar com as pessoas, e ele vai ser firme, sólido em relação a princípios e valores, o que pode e o que não pode ser feito. Por exemplo? A gente, por exemplo, tem que ter um governo que seja honesto, a gente tem que ter um governo que seja íntegro, então isso é fundamental. Eu tenho no meu DNA, né, o combate à corrupção, então isso é algo que a gente não vai tolerar. Agora, o nosso projeto também vai muito além disso. O que as pessoas interessam hoje principalmente? Crescimento econômico, renda, emprego, erradicação da pobreza, que é um tema fundamental, né? A gente vê cenas hoje, essas filas de ossos, por exemplo, algo que nos entristece. Isso não poderia acontecer num país como o Brasil, que é um dos grandes produtores de alimentos do mundo e é líder, inclusive, na produção de vários desses alimentos. Como é que a gente pode ter, de um lado, prosperidade, uma economia robusta, por exemplo, a agricultura, e pessoas passando tantas dificuldades? Então, o nosso projeto é para ser propositivo, técnico, discutir racionalmente com as pessoas o que elas querem para o país dela, olhar para frente. E a gente não vai ser agressivo, a gente não vai cair nessa polarização entre petista e bolsonarista. Vou trazer Josival. Quem vai coordenar o projeto, candidato? O seu projeto, quem vai coordenar? Eu convidei um economista renomado, o Afonso Celso Pastore. Até hoje ele publicou um artigo falando um pouco sobre as linhas gerais do projeto, que saiu publicado na Folha de São Paulo, numa série também de outros economistas desses pré-candidatos. Mas ele está coordenando um grupo. Esse grupo tem outros especialistas e nós temos chamado também pessoas a falar. Então nós temos discutido temas como, por exemplo, educação na primeira infância, leilões e privatizações, que é importante para nosso crescimento da nossa infraestrutura. Nós temos discutido ali questões de saúde, como você universalizar saúde de qualidade e muitas vezes utilizando centros de excelência. O que você vê no Brasil hoje? Você tem alguns centros de excelência na saúde, muitas vezes concentrados nas capitais, e a dificuldade para fazer que o serviço de saúde chegue de qualidade no interior do país. Claro que existem também centros de qualidade no interior, mas você precisa uniformizar e você precisa ter um tratamento de melhor qualidade, melhor nível para todas as pessoas do Brasil. Isso é universalizar. Então a gente tem discutido esses vários temas. Eu tenho participado dessas reuniões pessoalmente, a gente tem feito de maneira virtual em geral, tá? Para você ter a construção de um programa que seja sólido. Agora, passa isso tudo se a gente não retomar o crescimento, e o crescimento tem sido pífio, né? Nós temos hoje uma estimativa para 2022 de 0,38 de crescimento, e essa é a estimativa oficial. Normalmente ela é superdimensionada, ou seja, zero crescimento basicamente, é estagnação. Se a gente não retomar o crescimento, a gente não vai a lugar nenhum. E esse é o ponto fundamental. Josival Pereira. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Julian. Boa tarde a todos que estão aqui no programa. Permita-me fazer uma pergunta ainda sobre a Lava Jato. Retomar esse tema. É porque há uma impressão que está se criando de que a Lava Jato acabou derrotada. Qual é a impressão que o senhor tem? A Lava Jato, qual o legado que a Lava Jato deixou, na sua opinião, ou definitivamente o modelo foi derrotado? A Lava Jato mostrou que nós não estamos fadados a ser um país corrupto. Pela primeira vez, pessoas que roubaram, e roubaram muito, dia a dia, Petrobras, outros órgãos do governo, seja partidos, seja políticos, pela primeira vez, de uma maneira ampla, essas pessoas foram processadas, julgadas, condenadas e mandadas à prisão. Aquela percepção que nós tínhamos de que quem cometia corrupção nunca era punido, mudou. Agora, depois, a Lava Jato começou a sofrer reveses, vindo principalmente de parcela do judiciário e igualmente também do mundo político. O que nós temos que fazer? Nós temos que adotar uma postura propositiva.
Nós precisamos resgatar o combate à corrupção. Não só porque fazer justiça é importante, as pessoas querem que quem cometer um crime seja punido, claro, na forma da lei, mas igualmente isso é importante para o desenvolvimento do país. Você não conhece nenhum país do mundo que se desenvolveu, que prosperou, baseado num modelo de corrupção. Aliás, se você for comparar os países mais desenvolvidos do mundo, de maior renda per capita, de maior IDH, de maior PIB, são normalmente os países também de maior integridade. É só comparar a lista da Transparência Internacional, que faz um ranking disso, com a lista dos países de maior IDH. Ou seja, há uma correlação, há uma relação entre menor corrupção e desenvolvimento. Por isso que eu digo, as pessoas às vezes ficam me criticando, mas só fala sobre corrupção. Não, a gente vai falar de todos os assuntos. E a gente sabe que o que interessa para as pessoas hoje, fundamentalmente, é emprego e renda. Isso é importante. Mas pode ser feito duas coisas ao mesmo tempo. E combater a corrupção é um compromisso, como eu disse, está no meu DNA. Nós não vamos deixar de combater a corrupção, embora nós vamos tratar como prioritário esses outros assuntos relacionados à economia e o bem-estar das pessoas. Deixa eu fazer um gancho no tema corrupção. O senhor comentou agora há pouco no seu Twitter uma matéria do estado de São Paulo. PT e Centrão ajudam a afrouxar as leis de combate à corrupção. Aí o senhor diz, não vou nem comentar, o título é autoexplicativo. Mas como é que governa o Brasil sem o Centrão? Pois não, Jason? Só para complementar, tem também na imprensa nacional hoje uma nota dizendo que essas forças adversárias, elas vão tentar trazer a Lava Jato para o centro do debate, mas pelo lado negativo. E eu queria entrar justamente nisso, Pereira, se você me permite. Esse lado negativo é justamente, pré-candidato, tentar rasgar sua biografia. Vejam, o STF declarou que o senhor suspeito para julgar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né? Diz que o senhor foi um juiz injusto. Então, eu queria trazer também para o debate, dentro dessa mesma pergunta, teve alguma coisa que o senhor fez de errado ali, na Operação Lava Jato, no tocante ao ex-presidente Lula? O senhor acha que foi injusto? Muita gente quer ouvir isso. O que é que o senhor tem a dizer depois que o STF tomou essa decisão por 7-4? Ficaram 3 perguntas, né? Vou anotar aqui, meu. É um tema só. Como é que esse tema vai ser enfrentado na campanha? Não, certamente. Eu não dá pra ver pela máscara, mas eu dei uma risada aqui, né? Porque são várias perguntas. Olha, eu tenho um grande orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato, tá? Não teria ali nada a me retratar. Certo. No fundo, o que a gente tem que afirmar? O que é necessário? Vocês sabem disso. Esse é um país de privilégio. Tá? Esse é um país que as pessoas sofrem, que as pessoas passam necessidade. Mas existe uma classe de privilegiados. E existe uma classe de privilegiado que também se coloca acima da lei. Como eu mencionei há pouco, teve gente que sempre roubou e nunca vai para cadeia, que nunca paga pelas suas faltas. A Lava Jato mudou isso. A Lava Jato foi aquele momento de virada. Foi uma coisa minha, foi uma coisa dos procuradores, foi uma coisa dos delegados? Não, foi uma conquista do povo brasileiro. As pessoas saíram às ruas, a gente se esquece disso. Milhões de brasileiros e brasileiras saíram às ruas em 2015 e 2016 protestando contra a corrupção. Eu tenho certeza aqui que o deputado Julian saiu nas ruas. Pessoas aqui nessa sala também devem ter saído. Ou seja, essa é uma conquista da população, de querer ver justiça, de querer ver que cometer os seus crimes tem que pagar. E só assim que a gente consegue avançar como país, como sociedade, tá? Esses reveses são lamentáveis, mas eu não vejo um ataque a mim, eu vejo um ataque àquilo que a gente conquistou juntos, que nós fizemos juntos, e as pessoas sabem a verdade. Alguém vai dizer aqui que a Petrobras não foi roubada, que a Petrobras não foi utilizada por políticos inescrupulosos durante o governo do PT. Essa é a história, é a verdade, são as provas, os fatos. Nenhum tribunal pode negar isso. Agora, esses reveses são lamentáveis. O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar a verdade, tem que criticar e a gente tem que dar a volta por cima. A gente tem que retomar, sim, o combate à corrupção. Retomar aquele orgulho que nós tínhamos como país quando a gente viu isso avançar, quando a gente começou a ver que a lei se aplica para todos. E a lei tem que se aplicar a todos, mesmo para quem é rico e poderoso.
E isso aconteceu durante a Lava Jato. E agora sofrendo alguns reveses. Pessoas poderosas foram beneficiadas, a meu ver, indevidamente pelos tribunais. Por quê? Retomando aquela lógica que rico nunca pode ser punido, mesmo que faça uma coisa errada. Que o político poderoso, aquele que rouba a prefeitura, aquele que rouba o governo do estado, aquele que rouba a Petrobras, não sofre consequência dos seus atos. Eu repudio isso. E eu acredito que todo brasileiro, toda brasileira é contrária a isso. Entende aquelas pessoas que vivem honestamente, que entendem que a vida honesta é que vale a pena. Não só para a alma, mas para a vida, e é isso que ela ensina às pessoas. O que a gente está ensinando às pessoas quando esses que cometeram crimes, quando esses que roubaram a Petrobras saem por aí impunes e inclusive acabam sendo candidatos a cargos políticos? Isso para mim é inaceitável. Parece que tem um acordo, a leitura que a gente consegue extrair da sua fala, existe um acordão por cima que beneficia políticos que têm acesso a bons advogados, boas bancas. É isso que o Brasil está enfrentando. A gente costuma dizer, onde passa um boi, passa uma boiada aqui no Nordeste. Parece que está acontecendo isso e as pessoas, elas ficaram um pouco anestesiadas. É isso, Sérgio Moro? Olha, a gente viu, infelizmente, a corrupção se espalhar pelo país durante o governo do PT. E isso aconteceu não só no governo federal, mas também aconteceu em outros locais. Aqui mesmo nós tivemos também na Paraíba, não teve uma grande operação, uma grande investigação, Está Operação Calvário. Está em curso. Né, que é desvio de dinheiro da saúde. Como é que você desvia dinheiro da saúde, deixa pessoas morrendo, às vezes por falta de recursos, para você enriquecer? Ou seja, eu não sei se tem um acordão. Agora, o que é importante, que nós tenhamos sim um acordo com a população brasileira para dizer que chega, que basta. Né? A gente precisa retomar o caminho do crescimento econômico, melhorar a vida das pessoas. E combater a corrupção é também fundamental. Não é suficiente para resolver os problemas, não vamos enganar ninguém. A gente precisa ter construção de políticas públicas que sejam consistentes. Por exemplo, a gente tem que reduzir a taxa de juros. Hoje é muito alta no Brasil, que acaba inibindo os investimentos. Como reduzir a taxa de juros, ministro? A gente tem que recuperar a nossa credibilidade fiscal para começar. Esse governo, ele fez muita coisa errada e hoje ele é um patinho feio mundial. Tem muito dinheiro no mundo. Com o fim da pandemia, né, ou chegando próximo ao fim da pandemia, a gente tem visto as economias do mundo se recuperarem. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem uma taxa de desemprego de 5%, enquanto que a gente vê o Brasil patinando. Como eu mencionei há pouco, 0,38% de crescimento em 2022 é estagnação econômica. Taxa de desemprego, eu vi que aqui na Paraíba são 15% da população ativa. É um índice astronômico. É um governo que não está, vamos dizer assim, não está entregando o que ele prometeu. O que o governo prometeu, o atual governo? Prosperidade. E a gente não está vendo isso. O que o PT, que está querendo voltar, diz, teve prosperidade na minha época. Só que eles escondem, e isso está muito claro, escondem a recessão que eles causaram lá em 2014 e 2016, que foi ainda pior que a pandemia. Ou seja, um governo atual hoje que não entrega e um governo anterior que quer voltar, que no fundo destruiu o país. A gente precisa ter algo diferente. Por isso que eu digo assim, Lázaro, não é difícil romper a polarização. As pessoas estão com essa ilusão de que é um ou outro. E não é verdade, né? Não tem eleição já definida. A gente está começando a discutir essas questões e a gente tem que ter uma conversa sincera com os brasileiros. Qual o país que você quer para o seu futuro? Você quer um país que cresce, um país que tem estabilidade, um país que tem integridade, que você pode chegar para o teu filho e dizer, roubar é errado? Ou você quer isso que está aqui, ou isso que já passou e você sabe que não deu certo? Uhum. Essas são as perguntas fundamentais. Pois não, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Lázaro, quer fazer? Pode ser. Obrigado, Pereira. A sua passagem pelo Ministério da Justiça e da Segurança. Vejam, ali um momento que o senhor fez parte do governo federal. O senhor trabalhou para o presidente Bolsonaro. Foi um momento ali que o senhor sofreu alguns desgastes. Questão do COAF, Polícia Federal.
Eu lhe pergunto, primeiro, o senhor se arrependeu de ter feito parte do governo federal? Segundo, o presidente Bolsonaro agiu na direção de proteger aliados, familiares, de salvaguardá-los de possíveis investigações? Eu acho que dá para encaixar a minha pergunta que eu ia fazer nessa não sua vale pergunta. ficar acumulando perguntas de novo. Viu? Não, mas porque Depois dá pra dizem que eu não encaixar. respondi. É porque dá para encaixar. A minha pergunta Tá bom. seria o seguinte: o senhor conhece por dentro e tem avaliação clara exterior depois. Qual a avaliação definitiva que o senhor tem sobre o governo Bolsonaro? Era a minha pergunta que se encaixa definitivamente nessa. Eu posso responder essa segunda pergunta primeiro. É um governo que não entregou o que prometeu. Prometeu o combate à corrupção, que você tem a proteção à família. Prometeu o crescimento econômico, que você tem a estagnação econômica. Prometeu que o PT não voltaria. Foi o Bolsonaro que ressuscitou o Lula, o PT. Se fosse um governo melhor, não haveria nenhuma discussão hoje sobre o PT ou sobre Lula ou sobre qualquer coisa. Só isso revela que o governo, infelizmente, é muito ruim. Agora, como eu disse, a gente quer fazer um projeto que seja propositivo, que mostre o futuro para as pessoas. Como é que a gente pode mudar esse país? Infelizmente, a gente tem que chegar à conclusão que o governo atual não entregou o que ele prometeu lá no início. Às vezes é normal não entregar tudo o que promete, porque há muita coisa difícil. Mas eu não vejo nada. E do outro lado ali, a minha passagem no Ministério. O senhor se arrepende, ministro, de ter deixado a magistratura e ter ido para o governo federal? Foi a página que não deveria ter acontecido? Eu vou até colocar aqui respondendo. Imagina aqui o deputado Julian aqui do meu lado, né? O deputado Julian acreditou numa promessa, num sonho de país, né? Eu fui convidado da mesma forma em 2018. Fui convidado e foi me colocado a seguinte situação: venha contribuir para o seu país, um presidente recém-eleito, tá? Com uma perspectiva de mudança, com uma promessa que eu teria ali atuação com carta branca e poderia consolidar inclusive o combate à corrupção. Eu fui de bom grado, de boa fé. É muito difícil você resistir a uma convocação dessa. Permaneci fiel a tudo aquilo que eu sempre acreditei. O senhor foi enganado. Apresentei projetos nas áreas que eu queria. Nós combatemos o crime organizado. Não houve Ministério da Justiça que combateu tão fortemente o crime organizado do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Tem vários exemplos aqui que poderiam ser colocados. Nós tivemos queda dos principais indicadores criminais naquele ano 2019, de uma maneira até sem precedentes. Caíram homicídios, feminicídios, que eram 19%. Isso nunca tinha acontecido. 10 mil brasileiros deixaram de ser assassinados em 2019, em comparação com os números de 2018. Isso é muito importante, porque segurança pública, hoje as pessoas estão preocupadas com a fome, com o emprego, mas a preocupação com a segurança pública ainda está aí. As pessoas muitas vezes têm medo de sair na rua e não voltar. E a gente conseguiu reduzir aqueles números, né? O Ministério da Justiça, claro que também tinha participação de outros atores, governos do estado, outras ações, mas é inegável que os indicadores criminais caíram sensivelmente durante a minha gestão. Isso foi positivo. Agora, eu tinha entrado principalmente para consolidar o combate à corrupção. Esse era um ponto fundamental, até que dizia respeito à minha carreira. E nisso eu não tive apoio, e fui sabotado. Até que chegou um momento que eu saí. A gente vê hoje, infelizmente tem que dizer, eu tenho um grande apreço pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal de hoje não é a mesma da época da Lava Jato. O combate à corrupção no país arrefeceu. E de quem é a culpa? De muita gente, mas também da liderança do país. Não existe presidente isso. Bolsonaro. Não existe isso de o país vai mal e o presidente é bom, tá? Tem outros culpados. Tem, por exemplo, parcela do judiciário. O presidente agiu para varrer tem parcela do a judiciário. poeira para baixo do tapete? Eu acho que nós não avançamos no combate à corrupção.
né? E ele também tinha os interesses dele. Esses dias ele reclamou de mim lá que eu, não protegia a família dele de investigações. Como é que eu vou proteger alguém de investigações? Então é da minha natureza. Ele chegou a lhe pedir isso? Mas agora veja, Lázaro, o mais importante que a gente precisa olhar pra frente. Não, deixa eu voltar na parcela do judiciário que o senhor estava desenvolvendo. O senhor disse, ó, tem uma parcela do judiciário também. O senhor estava desenvolvendo uma linha nesse sentido também. Eu acho que encaixa uma pergunta que eu tinha aqui, que eu tinha anotado. Se o senhor disse que por exemplo, que tem o privilégio no Brasil está sendo mantido, inclusive com a participação do judiciário, que está tomando decisões contrárias, essa sua preocupação sugere que é preciso uma reforma do judiciário e em que níveis essa reforma deve acontecer? Eu convidei um grupo de juristas, tá? Liderado pelo professor Joaquim Falcão, da FGV, que é um dos grandes nomes brasileiros em várias áreas, mas inclusive do direito, para elaborar uma proposta, tá? Várias propostas na área de reforma do judiciário. Porque não é só o problema do combate à corrupção. Hoje você tem dificuldade de cobrar uma dívida. Hoje você tem uma situação de insegurança jurídica, que gera falta de previsibilidade, que impacta nos investimentos. Então você precisa ter um judiciário mais eficiente, também um judiciário menos custoso. No fundo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma república. E isso passa pela eliminação de vários privilégios. Por exemplo, até hoje a gente tem esse instituto aí do foro privilegiado. Então, se a pessoa é uma autoridade, se a pessoa é um político, ao invés dela responder se faz alguma coisa errada, se comete algum crime, ao invés dela responder perante um juiz de primeira instância, como todo mundo, ela responde lá no STF. É um privilégio. Isso é inaceitável. Isso é dizer assim, que o político é melhor que o cidadão comum. Não é. Ambos são iguais. Esse é o caráter fundamental de uma república. O senhor quer acabar com isso, ministro? A proposta, nós temos a proposta, eu já falei publicamente mais de uma vez, tá? Acabar com o foro privilegiado, acabar com a reeleição para presidente da República, acho que é importante. Tá? A classe política precisa mostrar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o senhor for eleito presidente da República, a eleição está chegando, o senhor toma posse em janeiro do ano que vem, o senhor não seria candidato à reeleição? Não, eu seria candidato a apresentar uma proposta já eliminando a possibilidade da reeleição para presidente da República, uma proposta a ser apresentada já em janeiro. Proposta pronta. Outros já disseram isso, viu? Não, mas olha, aí tem uma diferença, tá? Aí eu quero dizer que tem uma diferença. Pois não. Eu sempre fiz aquilo que eu prometi. Certo. Eu sempre fiz aquilo que eu falei. Eu sou uma pessoa de palavra, tá? Durante a Lava Jato, as pessoas viram qual era o meu compromisso. Né? Foi um caso difícil, as pressões eram inúmeras e a gente conseguiu romper a impunidade da grande corrupção. Certo. Que não é algo simples no Brasil. O Brasil sempre foi tido como um país corrupto da impunidade. Certo. A gente conseguiu romper isso. Eu fui pro governo. O que eu disse? Combater o crime organizado, combater a criminalidade violenta. A gente fez isso. Mas eu queria consolidar o combate à corrupção. Não tive apoio. O que eu fiz? Podia estar lá, podia ser ministro, estava lá. Podia estar no STF hoje. Podia até estar no STF, mas eu sou uma pessoa firme nos meus princípios. Quando eu não tive apoio, eu saí. Por isso que eu digo, eu não estou indo para esse projeto para repetir o que foi feito antes. Eu estou indo para fazer aquilo que eu digo, aquilo que eu falo e aquilo que eu me comprometo. Deixa-me completar essa história do judiciário, da reforma do judiciário. Claro. O STF, Supremo Tribunal Federal, dentro dessa reforma do judiciário, o que é que precisa mudar ou o que é que precisa ser feito ali? Quando o senhor disse que Lula está de volta na rua e no páreo PT, é por conta de Bolsonaro, mas é também por conta do STF, que foi lá e devolveu ele para a rua, desmanchou tudo que o senhor fez. Eu vou só complementar o que o Pereira está dizendo. O senhor tem críticas a fazer ao STF? Ele responde depois do intervalo. Vou fazer uma pausa. O ex-ministro Sérgio Moro vai tomar uma água, um café, vai conversar com Julian Lemos e ele responde a essas e outras. Logo depois do intervalo, eu vou deixar uma na agulha. Vou deixar uma também. Eu quero olhar pro Nordeste, o povo do Nordeste tá ali ouvindo agora. Bolsa Família, agora chama como Auxílio Brasil, é? Auxílio Brasil. Em um eventual governo Moro, isso acaba com essas bolsas? O que é que isso vai fazer com o auxílio? Tem muita gente que precisa disso para fazer a feira, que tá sacrificado, a fome tá por aí, voltou com muita força.
Permanece o Bolsa Família no eventual governo de Sérgio Moro? Politicamente falando, do seu lado está um deputado federal aqui da Paraíba. Será ele o seu coordenador de campanha no estado da Paraíba, Eita. na região Nordeste? Eita. O senhor já confirma isso aqui hoje? Quer deixar uma, Pereira? Eu já deixei Já deixou. a história do É do Supremo Judiciário. Tribunal Federal. Tudo isso e muito Não mais. vamos muito botar mais. Vamos não. São 3 perguntas. Já tá. importantes. Tá bom. Tá de bom tamanho. Esse é o Correio Debate ao vivo pra Paraíba inteira. Aqui, A Paraíba. em primeiro lugar. Correio Debate. A Paraíba em primeiro lugar.
Faro para revelar os bastidores. Coragem para denunciar e enfrentar as injustiças. Victor Paiva, Lázaro Farias e Josival Pereira estão no ar, na maior rede de rádios da Paraíba. 13h41 em João Pessoa. Lázaro Farias. 1h41 na Paraíba. Eu quero abraçar os nossos parceiros nessa volta. A entrevista com Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Tá aqui acompanhado do deputado Julian Lemos, da Paraíba. Julian é pé quente, viu? Julian não é brincadeira, não. É pé quente. Eu vou citar os meus parceiros, é o Polo da Moda lá em Campina Grande, nosso parceiro. As linguiças Top Grill do Frango Bom Todo, um abraço pra Guarabira. A HNA Locações de Máquinas e Ferramentas aqui em João Pessoa. Vou citar o Laboratório Análises, que é referência no atendimento. O Lojão Rio do Peixe, que você compra na loja ou no site, hein? lojãoriodopeixe.com.br. A Toda Tinta Souvenir, a Autopeças Barbosa e o Colégio Cívico Militar Expedicionários, que chegou em João Pessoa e tem desconto especial na matrícula. Esses os parceiros do Vitão. Também tem os do Lázaro. 13h42, um abraço a todos que fazem as Semijoias Lapidária aqui em João Pessoa, para todo o estado, e a rede de postos de combustíveis Shell Juazeirinho. Aquele abraço. 13h42, de volta o Correio Debate. Nessa volta do bloco eu recebi mensagem aqui já de um apoio que chega para o senhor. É o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, é o terceiro maior município do estado. Tá dizendo aqui, pode dizer ao ministro Moro, eu tô com uma gripe, não pude estar na agenda, mas eu já tenho o meu apoio. Prefeito Vitor Hugo confirmando, já disse que apoia a pré-candidatura de Sérgio Moro. Ficaram perguntas antes do intervalo, Josval Pereira. A sua é do Judiciário. A minha foi para complementar a avaliação do Judiciário, a pergunta sobre reforma do Judiciário. Eu perguntei, e a parte do STF? O que é que caberia nessa... Como é que seria configurado nessa parte da reforma do Judiciário? Perfeito, Josval. Eu anotei as perguntas aqui, viu? Anotou, né? Não, tantas, mas eu prefiro anotar para não errar. Primeiro, mandar um abraço, então, pro prefeito de Cabedelo e agradecer pelo apoio, Vitor Hugo, né? Bem, eu mencionei aqui, eu acho que o principal responsável sempre é a liderança do país, se o país não vai bem em qualquer direção. Agora, é inegável que tem também parcela de responsabilidade do Congresso e de parte do Judiciário. Eu tenho um grande respeito pelas instituições, tá? Eu acho que a resposta é sempre nós melhorarmos as instituições e não buscar destruí-las, tá? O STF tem ministros lá que são ótimos, o presidente atual, Luiz Fux, é ótimo, sempre um grande defensor do combate à corrupção. Agora, é inegável que o Supremo proferiu algumas decisões que enfraqueceram o combate à corrupção. A revisão lá da condenação em segunda instância, por exemplo, que levou à soltura de um monte de criminoso. A própria anulação da condenação do ex-presidente Lula. Para mim, aquilo foi um baita erro judiciário. Não tem nenhuma justificativa para aquilo. Todo mundo sabe que a Petrobras foi roubada e saqueada durante o governo do PT. A realidade é essa. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para frente e mudar. Como é que a gente muda? A gente tem que ter leis mais severas contra a corrupção, voltar, por exemplo, à execução em segunda instância, acabar com o foro privilegiado, nomear ministros que sejam comprometidos com o combate à corrupção, e assim a gente vai mudando. Eu tenho uma proposta também, que é baseada numa experiência internacional, da criação de uma Corte Nacional Anticorrupção, que é algo que deu certo em alguns países, em vários países que adotaram. Outra pergunta, do Bolsa Família. Fundamental manter Bolsa Família e Auxílio Brasil. Permanece. Esses programas de transferência de renda. É isso que tem salvado muitas das pessoas da miséria absoluta. E ninguém em sã consciência vai eliminar isso ou acabar com isso. Certo. Agora, isso é suficiente para resolver os nossos problemas? Não é. A gente precisa retomar o crescimento econômico. As pessoas precisam ter emprego. As pessoas precisam ter salário digno, as pessoas precisam ter oportunidades de empreender, de trabalho. E isso a gente só faz se a gente retomar o crescimento econômico. Então, sim, o programa de transferência de renda é relevante, Bolsa Família e Auxílio Brasil, por exemplo, mas a gente precisa ir muito além disso para fazer
o país prosperar. Nesse recorte social ainda, me permita, o senhor acaba de confirmar, programas de transferência de renda continuam. Nós temos o carro-chefe do governo Lula, Dilma, foi o Minha Casa Minha Vida. Virou Casa Brasil, se eu não estiver enganado. Se você pega os números, nós tivemos uma queda, Emerson pode inclusive confirmar, tivemos uma queda na construção de unidades habitacionais nos últimos 3 anos considerável. O último grande projeto foi o Aloysio Campos em Campina Grande. Alguns projetos no governo Luciano Cartache parou. A pergunta que eu faço, programa habitacional, qual será o tratamento de um eventual governo Moro no Brasil? Ô Vitor, deixa eu encaixar uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse momento agora, que é o seguinte, na sua filiação ao Podemos, no seu discurso o senhor falou de que a fome seria tratada ia criar uma força-tarefa para resolver o problema, que é um dos graves problemas do país, que termina se encaixando nessas perguntas de Vitor sobre a questão social. O que é isso? O que é essa força-tarefa? Qual é a concepção que tem por trás disso para resolver o problema da fome no Brasil? Essa é uma pergunta bastante importante. Essa é uma proposta central. A gente mantém Bolsa Família, Auxílio Brasil, qualquer que seja o nome. Esse negócio de ficar mudando o nome. Minha Casa Minha Vida, Casa Brasil, isso não tem relevância nenhuma. Não é o nome que importa. O que importa é que a gente atenda as pessoas. E esse vai ser o compromisso fundamental. A gente tem que ter programa habitacional robusto, a gente tem que recuperar a infraestrutura do Brasil, a gente tem que olhar as regiões e ver o que está funcionando bem na região para poder desenvolver economicamente. Aqui a gente sabe, por exemplo, na Paraíba, a importância da irrigação. A gente sabe também da necessidade de se investir em energia renovável, né? Nós temos aí a grande potencial aqui da Paraíba na energia solar e na energia eólica. A gente tem que utilizar isso em nosso favor, mas a gente precisa para isso atrair investimento. Como é que a gente atrai investimento com um governo que passou aí, sei lá, 1 ano planejando o golpe de Estado? A gente tem que ter uma estabilidade. Do outro lado, a gente tem que ter um ambiente de juros baixos para que se possa investir aqui internamente e também atrair capital externo produtivo. Com isso a gente consegue criar empregos. E a outra proposta nossa é ter uma força nacional de erradicação da pobreza. É um pouco baseado no que eu vi ali na Lava Jato e em conversas que tive com especialistas de combate à pobreza. Tá? A Lava Jato diziam que era impossível combater a corrupção. Como é que você fez isso? Você criou uma força-tarefa no qual você reuniu os melhores dos melhores policiais, procuradores e outros órgãos ali auxiliares naquelas investigações. Dizem que é impossível combater e eliminar as causas da pobreza. Não é. Você tem que criar um órgão, você tem que criar uma estrutura, e a gente quer fazer isso como se fosse uma espécie de uma agência, uma grande força-tarefa nacional, que vai ter uma missão específica, erradicar a pobreza, identificar as causas de pobrezas, não só em indivíduos, mas em comunidades específicas, e atacar essas causas, concomitantemente a esse trabalho, né, de transferência de renda e concomitantemente essas políticas de fomento ao emprego. Mas você precisa pegar as políticas públicas que já existem, educação, saúde e, por exemplo, treinamento profissional, readequação profissional para obter emprego e focalizar naqueles que mais precisam. Para fazer isso, é criar um corpo, utilizando o que você já tem de melhor nas estruturas do governo, seja de Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério lá, como tinha antigamente do Trabalho, hoje lá do Ministério da Economia, trazer essas pessoas para trabalharem juntas, para você ter políticas públicas focadas nos mais pobres. Ou seja, uma ideia de força-tarefa é essa: você reúne os melhores para fazer uma política consistente para aqueles que mais, aqui no caso, precisam, os mais vulneráveis, os mais submetidos a esse ciclo da pobreza. A gente ouviu isso também de especialistas, dizendo: olha, esses programas são importantes, de transferência de renda, mas eles não resolvem o problema. Claro que a longo prazo, o que faz a diferença? Crescimento econômico, emprego e educação pública de qualidade. Essa é a estratégia fundamental para a gente não só fazer o país desenvolver, mas poder vencer, em definitivo, essas armadilhas da pobreza. A parte política aqui na Paraíba,
pré-candidato Sérgio Moro, ela será cuidada por quem? O senhor está aqui do lado com um deputado federal, Julian Lemos, que foi quem deu o start na campanha de Bolsonaro. Pegou o presidente Bolsonaro pela mão, lá pelos anos 16, 17, e apresentou ao Estado e percorreu o Nordeste com ele. Eu pergunto, qual será o papel do deputado Julian dentro do seu projeto? Qual a importância dele dentro disso? E que atribuições o senhor vai pedir a ele, vai oferecer para ele, vai dar para ele? Olha, eu ingressei para esse projeto no Podemos. Nós estamos trabalhando também para ter uma grande aliança, porque essa aliança é importante, não apenas para a questão eleitoral, mas para você também, depois você ter o projeto e a implementação desse projeto. A aliança é com a União Brasil? A gente tem conversado com vários partidos, inclusive com a União Brasil. A União Brasil é um partido novo, importante, um partido robusto que tem excelentes quadros, por exemplo, o deputado aqui, Julian, presente. Aí a gente precisa construir. A gente teve um exemplo recente lá da Alemanha, em que eles fizeram uma coalizão partidária e fizeram um programa, um projeto. O que tem dado errado aqui no Brasil? A gente tem discussão de aliança partidária sem ter projeto. Certo. E aí a gente fica com a máquina errática. O senhor vai fazer isso? Sim, a gente está construindo um programa e a gente quer sentar com diversos partidos, diversos agentes políticos, ou com os partidos ou com os agentes separados, para discutir, olha, isso que a gente quer fazer, o que a gente precisa eventualmente mudar, aprimorar, melhorar. Isso a gente quer fazer também com a população brasileira, apresentar esse programa, para que você tenha um projeto. Quando que funcionou bem um projeto disso no Brasil? Por exemplo, foi na época do Plano Real, que você tinha uma inflação descontrolada, aí você teve um plano tecnicamente impecável, por economistas, mas você teve um pacto político. Na época era o PSDB, PMDB e o PFL, que eram os três grandes partidos. Um pacto político pela estabilidade. E acabaram com a inflação descontrolada. O senhor quer repetir isso? A gente precisa fazer um pacto político pela retomada do crescimento e da prosperidade do Brasil. Um projeto de modernização do Brasil. E para isso, tem vários partidos e várias pessoas que são importantes. Aqui na Paraíba eu tenho contado com o apoio do deputado Julian Lemos, agradeço enormemente, inclusive para a gente poder transmitir essa mensagem à população. O que a população quer hoje no brasileiro? Não quer mais briga. Chega dessa polarização que, desculpe aqui a expressão, nos trata todos como se fôssemos imbecis, que tivéssemos que ser um fã-clube de um ou de uma outra pessoa. Idolatrar políticos, isso é fundamentalmente errado. Os políticos são pessoas como todas as outras, que têm os seus vícios e suas virtudes. O que importa é olhar quem tem projeto consistente, quem tem credibilidade pela história de vida, e quem tem condições de implementar esses projetos. Deixa eu ficar na Paraíba, o senhor está aqui com o Julian Lemos, mas também está com o Júnior Queiroz. Ele foi auxiliar de João Azevedo, é auxiliar do prefeito Cícero Lucena. Qual é a sua relação hoje com Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, e com o governador João Azevedo? Olha, no fundo eu estou começando aqui a minha jornada pelo país, iniciando uma série de conversas. Eu tomei essa decisão de apresentar esse projeto não tem 60 dias. Sim. Então nós estamos apenas iniciando essa jornada, e nessa jornada eu quero conversar com todas as pessoas. O senhor tem agenda com o governador programada para essa rodada aqui na Paraíba? Não. Eu vou conversar com muita gente aqui, na Paraíba. Mas com o governador não tem? Não tenho nenhuma agenda com ele, não. Essa proposta é uma primeira visita aqui à Paraíba. Eu já tive aqui anteriormente no estado, mas agora é a primeira vez nessa condição de discutir um projeto e conversar com as pessoas. Porque o fundamental, acho que é esse: a gente conversar com as pessoas. O Podemos, o partido que eu acabei aceitando o convite de ingressar no Podemos, é um partido que tem se destacado por ter posições firmes no Congresso Nacional, em relação a pautas que eu também acredito, especialmente pautas relacionadas à integridade e ao combate à corrupção. Então me sinto bastante à vontade de ter aceito esse convite. Deixa eu fazer uma paradinha e a gente volta com as últimas pro pré-candidato Sérgio Moro. Rapidinho a gente trata de mais outros assuntos,
Mais 3 apenas e a gente já libera Sérgio Moro, que está aqui no estúdio da Rádio Correio 98. Estamos ao vivo, também no YouTube do Portal Correio. Emerson Machado tá ali, ó. Ao vivo no Instagram dele. Aquele abraço. Quantas pessoas aí, Emerson? Quantas pessoas aí? Mais de 800 pessoas no Instagram do Mofi. Esse é o Correio Debate. A Paraíba Em primeiro lugar. Correio Debate. A Paraíba em primeiro lugar.
Victor Paiva, Lázaro Farias e Josival Pereira. O debate que a Paraíba elegeu em primeiro lugar. Palavra do Ibope. 2h04 em João Pessoa. Lázaro Farias. 14h04 na capital do estado. Nós estamos recebendo o presidenciável pré-candidato pelo Podemos, Sérgio Moro, acompanhado do deputado Julian Lemos, que gentilmente garantiu essa nossa entrevista. Agradecer mais uma vez a Julian Lemos, a Júnior, que é presidente do Podemos aqui na Paraíba, toda a sua equipe, seus assessores, que nos auxiliaram a nossa produção a conseguir essa entrevista com o pré-candidato Sérgio Moro. Ô, Josval, Lázaro, a gente vai fazer um último bloco para liberar o ex-ministro, mas eu só queria deixar que ficasse, não ficou muito claro, eu tô recebendo mensagens aqui, inclusive, para o senhor poder me ajudar. Se eleito presidente, o senhor só tira 4 anos, o senhor já está assumindo um compromisso desde já. Tira 4 anos e apresenta uma PEC para acabar com a reeleição. É isso, ministro? É exatamente isso, Victor. Na verdade, o que acontece? Eu tenho um compromisso moral, eu sou contra a reeleição. Certo. Então, assim, não serei candidato em qualquer hipótese para uma reeleição presidencial. De todo modo, o que eu acho que é mais apropriado? Apresentar uma proposta de emenda constitucional já no primeiro semestre de 2023, eliminando a reeleição para cargos no Poder Executivo, tá? Valendo de imediato para presidente da República. Para governador que foi eleito ali em 2022 e para prefeito que foi eleito em 2020, eu acho que a gente estabelece uma exceção, dizendo que eles podem se reeleger até para você não criar uma oposição política. Ok. A isso. Mas para presidente da República já elimina essa possibilidade, porque é melhor assim, não fica só aquela promessa da pessoa, não vou ser candidato, e depois a pessoa 6 meses depois muda de ideia, ou em 4 anos o poder sobe a cabeça, porque o poder mexe com a cabeça das pessoas. A gente tem visto isso, infelizmente, com frequência. O presidente Bolsonaro subiu para a cabeça? Eu acho que de muita gente, não precisamos aqui até pessoalizar aqui, entendeu? Mas acho que de muita gente acaba se inebriando pelo poder, acaba se viciando no poder. Eu acho que o maior desprendimento, né, que você pode ter de você mostrar, eu tô aqui pelo interesse público, eu tô aqui para fazer a coisa certa, é você mostrar que você não tem esse apego ao poder. Não querendo fazer uma comparação, foi um pouco na época quando eu saí do ministério. Como eu disse, olha, eu podia ser lá ministro hoje, ministro da Justiça, com toda a sua pompa, chegando aqui vocês me chamando de Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, né? O pessoal exagera. Não entrei no governo por cargo, eu entrei por um projeto, e quando eu vi que o projeto foi bloqueado, quando eu vi que haviam mentido para mim, eu saí. Eu prefiro ser um cidadão comum do que um ministro que não vale nada. Agora, precisamos sim acabar com a reeleição, que o poder sobe a cabeça das pessoas. E tem muita gente que, quando eleito, começa a trabalhar desde o primeiro dia pensando na sua reeleição e não no melhor para o país. É por isso que o senhor é contra a reeleição. Lázaro Farias, a sua última derradeira, Lázaro. Eu também sou contra a reeleição. Eu considero um privilégio, porque você disputa tendo o poder, a estrutura do poder. Mas eu vejo muitos outros privilégios nesse país, pré-candidato. O toma lá da cá do Congresso, escancarado, centrão, tomando conta de todos os espaços, privilégios no judiciário, que foi uma classe que o senhor fez parte há muito tempo. O senhor pretende, na campanha, e também se for eleito, bater nesses privilégios e tentar desmanchar privilégio nesse país, que ao invés de república, mais parece uma monarquia? A história da minha vida é combate aos privilégios. Meu trabalho como juiz foi para acabar com a impunidade da grande corrupção, que no fundo é uma espécie de um privilégio. Você ter pessoas num país que cometem crimes e nunca são punidas por uma questão de justiça, não, por uma questão de poder. Um pouco é aquela visão, olha, quem é rico e poderoso nunca paga pelos seus crimes. Isso é fundamentalmente errado. Isso é algo profundamente errado com o nosso país. Nós temos que mudar isso. E a história da minha vida é essa. Né? Eu trabalhei para isso. Trabalhei com uma grande dose, não vou aqui me vitimizar nem nada, mas com uma grande dose de risco.
Como hoje é arriscado você chegar e dizer isso, a gente tem que acabar com os privilégios. Porque o governo, o país tem que funcionar para o benefício de todos. A gente muitas vezes se pergunta, por que a gente está tão atrasado? Por que a gente vê outros países passando na nossa frente? Muito citada a Coreia do Sul, que na década de 50 foi arrasada por uma guerra. Hoje a Coreia do Sul está anos-luz à nossa frente, com tecnologia, com robustez na economia. Por que a gente não dá certo? Por que a gente não dá certo? Porque a gente não consegue fazer a coisa certa. Por que a gente não consegue fazer a coisa certa? Porque a estrutura do país está voltada a esses privilégios e não em benefício das pessoas. A gente tem que mudar isso, mudar essa lógica. Josval Pereira. Candidato, durante toda essa entrevista o senhor disse que o crescimento da economia, mais ou menos isso, seria a base para a solução dos problemas do país, fome, desemprego, enfim, seria o crescimento da economia. Há sempre certa desconfiança em relação a essa sua proposta para a economia. Claro que o senhor disse que tem uma equipe formulando, o senhor se encontra muito com empresários, inclusive tem aqui hoje um encontro com empresários. O que seria o seu modelo econômico? Qual a primeira ideia de modelo econômico? Liberalismo, neoliberalismo, um Estado mais social, enfim, qual é a sua ideia de modelo econômico? Oswaldo, eu sempre me coloquei numa perspectiva liberal em relação à economia. Eu acho que o crescimento e a inovação vem do setor privado. É só a gente ver, ontem até saiu uma notícia que a Apple hoje está avaliada na Bolsa 3 vezes o PIB do Brasil. Claro que me parece um exagero, porque é uma valorização na Bolsa. Mas a gente vê da onde está vindo a inovação, da onde está vindo a tecnologia, da onde está vindo o crescimento. Tá? Agora, num país como o Brasil, e mesmo no mundo inteiro, principalmente após a pandemia, há uma percepção muito clara de que o Estado, de que o governo, um governo eficiente, um governo que providencie serviços para as pessoas, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, isso é fundamental. Isso nunca vai ser substituído pelo mercado, a contento. Você não pode pegar pessoas que, por exemplo, não têm condições muitas vezes de comprar comida e dizer para elas, se vire, né? Vai arrumar você a educação para o seu filho, vai você arrumar um médico para o seu filho. Não, você tem que ter um Estado que provê isso. E o Estado pode fazer isso. Então você precisa ter, sim, a base da economia liberal e crescimento econômico fundado na inovação. Você tendo um ambiente que você favoreça a competição e não aquele chamado capitalismo de compadrio, o capitalismo próximo do governo. Não, você precisa ter competição e inovação. Essa é a chave da prosperidade. Mas você precisa ter do outro lado um governo que seja eficiente, que garanta, por exemplo, educação de qualidade para o seu filho, porque aí sim, esse é o futuro do país. A gente não vai conseguir tudo que a gente está falando. Tem questão de curto prazo, que a gente precisa restaurar a credibilidade fiscal para diminuir o juro. A gente precisa fazer reformas, reforma tributária, reforma administrativa, acabar com os privilégios. Isso é importante. Agora, o futuro realmente do país passa pela educação, para você preparar o jovem para esse futuro do mundo digital, de uma economia verde e de uma realidade cada vez mais dinâmica. Se a gente não tiver a visão da importância disso, a gente vai ficar sempre para trás nesse mundo cada vez mais competitivo. Ministro Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República, sua primeira agenda como pré-candidato à presidência da República na Paraíba, a primeira do ano na região Nordeste. E aí muitos colegas, companheiros jornalistas de Brasília, eu comentava com o Josval e com o Lázaro hoje mais cedo, na expectativa para sua fala, repercussão no Brasil inteiro, as agências de notícia. Eu queria, em nome da nossa equipe, Lázaro, satisfeito, Farias? Satisfeito, só agradecer ao pré-candidato, desejar a ele uma boa estadia no nosso estado. Josval Pereira. Eu quero registrar, porque já mandou umas 3 ou 4 mensagens aqui, é o seguinte, Maria Tota, ela está dizendo aqui que foi para Recife, muito satisfeita porque conseguiu seu autógrafo naquele dia lá em Recife, que está guardando esse autógrafo para mostrar para os netos. Maria Tota, quero registrar que ela mandou algumas mensagens aqui pedindo para registrar. Eu quero mandar um abraço para ela, até aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Eu lancei um livro também, né, contra o sistema da corrupção.
Você vai lançar aqui também? Vai aproveitar para lançar Eu em quero alguma retomar livraria? agora esse ano e fazer relançamentos em várias capitais. Certo. Inclusive aqui em João Pessoa, eventualmente até também numa cidade do interior, Campina Grande. Pois não. Porque o que eu quero fazer nesse ano? Qual foi a minha promessa de final de ano? Sim. Conversar com as pessoas. Vamos ouvir as pessoas, o que elas querem pro Brasil. Ouvir pessoas como, por exemplo, os ouvintes de vocês, a Maria Tota, né? Aqui ela foi, na verdade, um elogio, mas a gente precisa ouvir as pessoas para entender que tipo de Brasil que a gente quer pro nosso futuro. E aproveitar essa ocasião, pode fazer lançamento de livro também. Essa história é uma história importante, né? Do que foi a Lava Jato, do que foi depois do meu período no governo. E isso nos dá base para discutir também o futuro. Tá? Então, mandar um abraço aí para Maria Tota, né? E divulgar aqui, aproveitar para divulgar o meu livro. E pode ser que eu volte aqui, certamente voltarei. Sim. Mas pode ser que volte também para lançar o livro. E vai a Campina Grande. Vou a Campina Grande, acho que vou em outras cidades também da Paraíba. Dessa vez não, é só João Pessoa e Campina, mas eu devo percorrer o estado. Acho que você precisa percorrer o país inteiro para você conhecer as realidades locais. Ministro, muito obrigado por sua atenção conosco. Como disse Lázaro, boa estadia à Paraíba, é o que desejo a todos os visitantes que chegam a esse estado incrível, maravilhoso, que precisa, ministro, da atenção do governo federal. A Paraíba clama por atenção do governo federal. O senhor está aí com o Julian Lemos, que é um querido aqui da nossa produção, que sempre nos ajudou. Desde a época do Bolsonaro, eu disse que ele era pé quente porque ele trouxe Bolsonaro e Bolsonaro ganhou. Vamos ver se tá quente mesmo esse pé aí, né? O ministro até brincou, se trouxer o terceiro pé de música no Fantástico, né? Muito obrigado, boa tarde. Ele pode até trazer o terceiro, porque, como eu disse, não é candidato à reeleição. Né? Então, olha aí a oportunidade, deputado. Abraçar minha querida Cris, que é sua assessora, minha colega lá de Brasília. Muito obrigado. Deixe o seu abraço final para os ouvintes do Correio Debate. Olha, um grande prazer novamente estar aqui na Paraíba. Eu acho que esse estado tem um potencial enorme, precisa de realmente mais atenção. O potencial turístico aqui tem paisagens naturais belíssimas, mas é um pouco mal aproveitado. A gente precisa ter uma melhor infraestrutura para atrair um maior fluxo de turistas. Nós estamos falando aqui de energia e o futuro do mundo é energia renovável. Eu falei, olha, mundo digital, as pessoas querem um mundo na palma das suas mãos, mas querem também hoje cada vez mais energia renovável. O potencial solar, o potencial eólico. E a Paraíba pode ser também voltar a ser um grande produtor de alimentos, né, diversificados. Eu sei aqui, ouvi histórias como era, por exemplo, rica a produção de algodão ali em Campina Grande, como tinha ali, isso gerava também potencial de indústria na região. Aí isso pode ser retomado, deve ser retomado, né? A água está chegando já em Cajazeiras e Monteiro, água da transposição, né? Isso é importante. Então pode produzir, né? Pode mudar o cenário de estados como a Paraíba junto com o país, se a gente voltar a crescer e voltar a ter seriedade na política. Esse foi Sérgio Moro, agradecer sua atenção com o Correio Debate mais uma vez. São 2h17, missão cumprida por hoje, Josival Pereira. Missão cumprida, boa tarde a todos. Eu acho que foi uma boa entrevista, é que o Monteiro está escutando, isso foi boa entrevista. Vale, como dizendo aqui. Então vamos lá. A cobertura completa no portal correio.com.br. Lázaro Farias. Outra vez o Correio Debate cumpriu uma página importante da democracia do Brasil, ouvindo um pré-candidato a presidente da República, hoje o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Quero agradecer ao deputado Julian Lemos, que foi fiel. Nós pedimos ao deputado Julian Lemos exclusividade para que ele trouxesse o pré-candidato aqui, né, a primeira visita fosse nessa casa de comunicação, e ele cumpriu. Muito obrigado, deputado Julian Lemos. E a você de todo o estado, um grande abraço, fé em Deus e até amanhã. Amanhã, no pingo do meio-dia, Coragem João Pessoa, Coragem Paraíba. Eu ponho fé na fé da moçada, que não pode dar